majestoso, Ele é glorioso, Ele é bondoso, Ele é poderoso. E nele nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome seu assento, meu amado. Que bom que você está aqui nessa manhã. Que bom que você está acompanhando conosco nas redes sociais. Que esse primeiro dia da semana seja uma primícia que nós entregamos ao Senhor e Ele nos recompense. Bom, Deuteronômio 15, a partir do versículo 4, vai dizer, esse início do capítulo 15 de Deuteronômio fala do dia do perdão, Yom Kippur. E lá no versículo 4 ele diz assim: não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Pode prosseguir. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos esses mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Aleluia. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Pode passar. Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas necessidades quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e empreste-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano do cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Pode passar. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Até o 11. Qual é esse versículo aí? É o 11. Sempre haverá pobres na terra. Por isso, ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. Meus amados, o problema da escassez, da pobreza, da falta do mundo, não é falta de recursos. Não é que tenha pouco para todas as pessoas. Pelo contrário, o problema da escassez, da miséria, da fome, da pobreza no mundo, é falta de acesso. É uma redistribuição mal feita e geralmente ela é decorrente de descumprimento ou desconhecimento dos mandamentos e dos propósitos do Senhor. E tem um outro princípio atrás disso, é que se você quer viver as promessas, você precisa cumprir os propósitos. Se você quer viver as promessas de Deus, de abundância, de generosidade, de multiplicação, de proteção, os propósitos eles devem ser cumpridos. E apesar de Deus ter dito em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, que não haveria pobreza na terra de Israel, nós sabemos que isso não se cumpriu. Mas não se cumpriu até o dia em que o povo de Israel, ou os novos israelitas, a nova nação que somos nós, cumprimos e entendemos o propósito atrás dos mandamentos de Deus, de fidelidade, de entrega, de cumprimento de mandamentos. Porque Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, lá nos últimos versículos, quando diz que um só era o coração do povo, e que eles não tinham falta de nada, não havia necessidade entre eles, não havia pobreza. Por quê? Porque um só era o coração do povo, e eles não tinham medo da generosidade, tanto é que é citado Barnabé, que vendeu as suas possessões. Nesse texto ele fala sobre o Yom Kippur, e eu tenho um testemunho para dar a respeito disso, que no ano de 2020, eu estava com pouco mais de um ano de Comunidade das Nações, e eu já tinha entendido sobre o princípio da fidelidade, o princípio da oferta, do dízimo, e eu sabia que se nós estivéssemos cumprindo o nosso propósito, as promessas de Deus nas nossas vidas, elas seriam cumpridas. E desde 2015 eu estava com um empréstimo, eu estava com uma dívida a ser cobrada de um parente,
no valor de R$60 mil. Em 2015 eu emprestei esse dinheiro, com a promessa de receber em 2016, e já tinha passado 2016, 2017, 2018, 2019, quando eu cheguei na Comunidade das Nações, e aqui chegando eu comecei a ser fiel nos dízimos e nas ofertas novamente, porque eu passei um tempo sem ser, e foi aí que a nossa vida, né, amor? Chegou numa dívida considerável, e aqui eu cheguei e me dispus, cumpri as promessas, o meu propósito e as promessas de Deus estavam sendo cumpridas, e eu falei, chegou o tempo de receber esse valor, eu vou orar ao Senhor, e o Senhor vai abençoar aquele abençoado do parente, e ele vai ter dinheiro para me pagar, porque eu não aceito mais não receber essa dívida. E engraçado, irmãos, que eu conversando isso com os meus irmãos um dia, comendo sushi aqui em casa, eu comentei com meus irmãos, falei, estou orando para Deus abrir as portas para Ele abençoar Ele, para Ele me abençoar. E meu irmão mais novo, que foi o que me trouxe para a Comunidade das Nações, me deu uma outra lapada e falou assim, e se Deus estiver mandando você perdoar essa dívida? Falei, tá maluco? Como é que eu vou perdoar uma dívida dessa para Deus mostrar que ele pode dar calote? Não, Deus vai me abençoar, Deus vai abençoar ele, vai abrir as portas para ele. Eu estou orando para Deus abençoar ele, para ele poder me abençoar. E ele falou novamente, eu estou achando que é para você perdoar essa dívida. Falei, não é, rapaz, tá doido? Até expulsei ele de casa, não foi, amor? Falei, não, vou embora que agora eu tenho que dormir. Porque outro dia era o culto de manhã. Aí na hora de dormir, eu virei para Raquel e falei assim, amor, eu confio muito no que o Anderlui disse para mim, né? Que foi ele que me trouxe para a Comunidade das Nações. Anderlui é o nome do meu irmão, Andersual, Anderani e Anderlui. Falando rápido, parece que está falando em mistério, né? E aí a Raquel falou, não, amor, tá doido? Não é para perdoar, não. Eu sei que no outro dia de manhã era culto. E o pastor Jedson estava pregando, e foi em setembro de 2020. Ele falou sobre o dia do perdão, Yom Kippur. Só que qual é o detalhe, irmãos? Eu já tinha me convencido no coração, mas faltava convencer a minha esposa. Eu sei que eu estava lá atrás, ajudando na coordenação do culto, e o pastor pregou sobre o Yom Kippur, o dia do perdão, sobre a necessidade de abrir mão de dívidas para liberar o nosso coração, e ele falou até de uma combizinha dele, que até hoje deve estar na oficina. Resumindo a história, irmãos, nesse dia, Deus convenceu a minha esposa de que essa era a vontade do Senhor. A gente saiu daqui do culto de manhã, fomos na casa desse parente, eu chamei ele no canto e falei assim, olha só, você não me deve mais nada, você não me deve mais um centavo, não foi 7 anos depois, foi 5, mas eu ia ficar 7 anos amargando, irmãos, eu liberei essa dívida. Você pode me perguntar, então Deus revolucionou sua vida, te deu o triplo? Falei, não, meus irmãos, Deus não me pagou em dinheiro, em reais, mas Deus me honrou nessa terra. Deus, Ele tem cumprido a sua promessa na minha vida no momento em que eu cumpri os seus propósitos. Então a sua fidelidade, irmãos, a sua entrega, a sua generosidade e a sua liberalidade em ouvir a voz do Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor atentamente, não endureçais o coração. A sua fidelidade, ela abrirá portas para vocês. Talvez não em reais, não em valores, mas Deus honrará você. Não haverá falta na sua casa, não haverá miséria, não haverá pobreza. E Deus liberará o seu coração para receber aquilo que Deus tem para você. Você acredita nisso, irmãos? Aconteceu comigo e pode acontecer com você também. 2 anos depois estou eu aqui, cheguei quebrado nesse banco hoje, né? Estou como pastor da Comunidade das Nações para a honra e glória do Senhor. Essa é a honra de Deus. Se você cumpre o seu propósito, as promessas de Deus na sua vida se cumprirão, em nome de Jesus. As nossas oficiais estarão passando com os envelopes. E eu quero te estimular, te desafiar a cumprir esses mandamentos de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Ouça a voz do Senhor, não endureça o seu coração, entregue com fidelidade, com generosidade, ainda que você tenha temor, porque não foi fácil, irmãos, eu perdoar aquela dívida. Eu já tinha todo o dinheiro contado, o que eu ia fazer, mas Deus, Ele tem cuidado dos seus. Se você cumprir o seu propósito, as promessas se cumprirão, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa manhã, eu quero orar pela sua oferta. Você que está nos acompanhando de casa, no seu vídeo, está passando as nossas contas.
Nós temos maquininhas de cartão aqui, você pode fazer Pix, inclusive agora pelas maquininhas, tem a opção de Pix. E se você fizer transferência, mande o comprovante para esse número que está aparecendo aí na tela, 992129820, para que seja contabilizado como oferta dos filhos da casa aqui de Valparaíso. Amém? Se coloque de pé, já estão de pé. Levante alto o seu envelope, a sua oferta, ou coloque a mão no seu coração, porque Deus tem acesso, Deus tem generosidade e abundância para a sua vida. Pai, nessa manhã nós queremos apresentar a vida dos teus filhos, queremos declarar, Senhor, um novo tempo, um tempo de liberalidade, um tempo de crescimento, um tempo de resposta, através da fidelidade dos teus filhos. Que cesse, Senhor, o tempo de falta, que cesse o tempo de escassez, que cesse na vida dos teus filhos, Pai, a falta, meu Deus, a escassez, e que eles vivam um tempo de abundância, de multiplicação, de portas abertas. Que esses recursos que eles estão depositando sejam uma semente, que mande uma mensagem aos céus, de que eles estão prontos para colher grandes coisas, em nome de Jesus. Traga com alegria os seus dízimos e as suas ofertas nessa manhã.